Hoje falamos de empreendedorismo. Vamos conhecer o projeto do advogado Otávio do Amaral. Ele criou o Empresômetro, uma empresa diferente, trabalha com inteligência de mercado e vai ajudar outras empresas a se posicionarem, a localizarem os seus clientes no mercado. É isso que ele explica para a gente aqui. Otávio, isso vem de uma atividade que você já tinha na área de tributação, de conhecimento de empresas como advogado. Você sentiu que havia uma necessidade de algo assim, que ajudasse o empresário numa assessoria de localização de clientes? Vili, a ideia da empresa ela veio de uma forma meio passiva. Eu tive conhecimento dessa necessidade através de um trabalho que eu desenvolvia no Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Então, onde eu via que muitas empresas ligavam lá no dia a dia através de informações do seu mercado, de onde estão os seus clientes, como que eles estão em determinados estados, se um determinado estado tem demanda do serviço deles ou do produto. E através daí, há mais ou menos 1 ano e 10 meses atrás, a gente decidiu fundar o Empresômetro, que é uma empresa de inteligência de mercado, pautada numa metodologia de cruzamento de dados fiscais e tributários e também da Lei de Acesso à Informação. Então, a gente monitora mais ou menos 21 milhões de empresas ativas que tem no Brasil hoje e através daí a gente consegue ter informações bem bacanas para o empreendedor que quer montar o seu negócio ou ele quer desenvolver o seu próprio negócio que ele já tem. Para entender, essas informações são públicas, até pela tendência de transparência hoje no Brasil, mas o importante é você mapear de acordo com a necessidade de cada cliente, o que é que ele precisa saber do mercado. É isso? Isso, a gente tem uma plataforma de e-commerce onde a gente tem diversas informações sobre as empresas. Essas informações são todas públicas e abertas. Qualquer cidadão ele tem acesso a essas informações. O que a gente faz é capturar elas através dos portais de transparência, através da Receita Federal, de cartórios, e juntar numa plataforma onde ele consiga ter as informações do mercado que ele tem interesse. Um cliente, por exemplo, que te procurar e perguntar o que é que você pode fazer pela minha empresa, o que é que você vai responder? Por exemplo, um representante comercial que venha nos procurar, ele quer saber onde ele pode vender, para quem ele pode vender, em que estado ele pode vender. E todas essas informações, até um perfil dos clientes que ele já tem, para encontrar novos, ele consegue através da plataforma. É interessante entender porque tem muita empresa, mas nem todas operante. Muitas, às vezes, estão só legalmente ainda com existência, mas não operacionalmente. Isso é possível identificar para não haver perda de tempo? É possível identificar. A gente consegue monitorar as empresas, se ela tem um CNPJ aberto, se ela emitiu uma nota fiscal, se ela contratou ou demitiu um funcionário nos últimos 12 meses, a gente considera que essa empresa está ativa. Então, isso minora o risco do empresário bater a porta ou da pessoa bater a porta daquela empresa e aí não tem ninguém lá. E quem você acha que você pode ajudar? Que tipo de empresa ou que tipo de profissional? Qualquer um pode precisar desse tipo de informação, qualquer segmento? A gente consegue ajudar desde do profissional autônomo, de um vendedor autônomo, de um advogado, de um contador, até uma grande empresa, até uma multinacional. Hoje a gente atende todos os ramos do mercado. A localização, inclusive, por segmento. A pessoa tem algo para vender, não sabe onde é que está esse cliente e é possível esse mapeamento levar até lá. Sim. Inclusive, tem um mailing para isso, para ter os contatos? Ele tem o e-mail, ele consegue informações ali de telefone, e-mail, o porte daquela empresa, o faturamento dela, o número de funcionários. Então, são todas informações que na inteligência comercial das empresas eles utilizam para focar o seu negócio. Hoje há muita crítica com relação à distribuição de mailings. É interessante explicar. Estes mails são base em informações que são abertas, não está havendo trabalho que vai invadir a privacidade de alguém. Isso, a gente tem um compliance muito forte dentro da empresa, então até para a gente conseguir atender as multinacionais, hoje em dia com a lei da anticorrupção, a gente tem que ter, a gente prova isso para eles que as nossas informações são todas públicas, todas abertas e qualquer um tem acesso. A gente não vende nada que fira a privacidade de uma empresa ou de uma pessoa. Você é um profissional jovem que está abrindo já o seu próprio negócio. É interessante porque esse perfil hoje, ele praticamente é uma tendência e as pessoas estão tentando já criar o seu próprio negócio e por isso a sua experiência vale a pena a gente conhecer melhor, como orientação, inclusive, para quem está começando, para quem está aí buscando o seu próprio caminho como empreendedor. Você não queria ser propriamente advogado,
Ou não via como um futuro ficar no escritório de advocacia? Foi isso que te levou a buscar um outro caminho? Exatamente. Eu, apesar de ter formação em Direito, eu nunca me vi atrás de uma mesa apenas ali peticionando ou despachando com o juiz. O dia a dia do advogado é que eu acho muito burocrático, então eu fui atrás de outra coisa, alguma coisa que fizesse sentido na minha vida, que eu gostasse de fazer. E foi onde eu me achei empreendendo. E hoje a gente está muito feliz, a gente tem um ambiente muito bom lá no Empresômetro, a gente está crescendo bastante. Outra dificuldade é você descobrir o que é que você vai fazer para não ser mais um entre tantos fazendo a mesma coisa. Aí está um desafio. Como é que você chegou lá? O nosso principal diferencial é justamente essa metodologia que a gente trouxe para a inteligência do mercado. É o cruzamento das informações fiscais e tributárias, uma coisa que nenhuma empresa ainda tinha se proposto a fazer. E nesse 1 ano e 10 meses de mercado em que a gente está atuando, a gente tem tido feedbacks muito bons e a gente tem crescido muito, porque como a gente captura informações que são oficiais, elas se tornam muito assertivas. Hoje a gente tem uma devolutiva do mercado que a gente tem a informação 4 vezes mais assertiva do que os nossos concorrentes. Isso significa uma economia de tempo. Eu imagino que se alguém vai na própria empresa realizar um trabalho assim, vai ter que ter lá uma unidade só para fazer isso, essa busca constante? É algo que custa bastante tempo e dinheiro, algo muito caro. Porque nós, por exemplo, a gente investe muito em tecnologia. Então, hoje a gente tem 24 servidores e cerca de 60 robôs trabalhando para fazer a captura dessas informações. Isso, trazendo em números para um humano, isso equivale a 200 dias de trabalho de um humano. Então, 1 hora dos nossos servidores trabalhando equivale a 200 dias de trabalho de um ser humano. Sendo que o ser humano ele trabalha 8 horas, em regra, 8 horas por dia, 5 dias por semana. E a gente trabalha 365 dias do ano capturando e atualizando as informações. Em informações para o mercado, o mais difícil é a atualização. Esse método, então, permite ter uma atualização para, eventualmente, não ter na lista nomes que não estão mais no mercado. Exatamente. Essa atualização que a gente faz com essa nossa tecnologia minora muito você chegar com as informações da empresa defasada. Hoje, a empresa que a gente tem mais antiga no nosso servidor de informações de 3 meses atrás. Você já conhecia algum modelo assim, de negócio, ou esse foi desenvolvido? Ele é um negócio que tem características próprias? Esse mercado de registro faz muito tempo, mas a gente se propôs a fazer algo diferente. Então, a gente tem uma equipe muito heterogênea e que não vem do mercado de inteligência especificamente. Ele vem eu tenho advogados, contadores, economistas lá dentro, gente com bastante experiência de mercado, que com essa experiência das pessoas a gente consegue chegar em resultados bem assertivos. Normalmente, falando em startup, a tendência hoje é as pessoas imaginarem alguma coisa, parcela disso tem fundamentação, outra boa parte, muitas vezes, na hora de ver se funciona, a pessoa não consegue encontrar mercado, né? Ela imagina que vai pegar e as coisas não são assim como ela imaginava. Como é que você sentiu isso? No seu caso, você não chegou a ter esse problema? Teve resposta? A gente montou um negócio com base num sentimento, né? Com o que a gente via de demanda do mercado. A gente passou por um primeiro ano de validação, então até a gente conseguir ter clientes grandes, de grande porte, que trazem apelo. Então, a partir do momento que a gente prestou serviço para uma das 4 maiores empresas de pesquisa do mundo, e ela passou a nos referendar para outros clientes, foi aonde a gente engrenou. Onde nasceu em você a visão do empreendedorismo? É uma visão própria? Você teve influência? Como é que foi a ideia de fazer o próprio negócio? Foi algo assim que foi meio que... Eu costumo dizer que foi necessidade, né? Com o nascimento da minha filha, eu tenho uma filha de 5 anos, foi onde veio o clique que eu pensei, o que eu quero fazer da minha vida? Né? Então, foi quando a gente começa a buscar um propósito, um sentido de vida a mais. E daí foi aonde eu busquei. Eu estava infeliz advogando e fui procurar o que fazer. Então, foi aonde eu encontrei o meu caminho para empreender. O teu mercado é local ou ele não tem barreiras? Como é que é o mercado para essa área? Ele é nacional e a gente tem clientes já que são empresas de fora que estão querendo investir no Brasil. Então, o nosso mercado é nacional e até internacional. É porque hoje não tem distância para esse tipo de trabalho, de informação, não tem isso, né? Não, nenhuma. A gente costuma dizer lá que o céu é o limite, mas nem tanto.
Agora a gente já passa do céu, a gente pode passar do céu. É o momento ainda, você ainda está numa etapa, né? É 1 ano e pouco de trabalho, Um ano e 10 meses. É uma etapa ainda de consolidação, é isso? Exato. A gente está se consolidando. Esse ano a gente cresceu o nosso faturamento 4 vezes, a gente está com um faturamento 4 vezes maior do que o ano passado. A gente está chegando em 30% de lucro, então é um negócio que a gente viu que tem bastante perspectiva. O que é que você diz para as pessoas da sua idade que têm o mesmo sonho de abrir um próprio negócio? O que você já aprendeu que vale como lição? Eu acho que tem que tentar, é tentativa e erro, né? A gente, na empresa em geral, está dando certo, mas teve muitos projetos internos também que não deram certo. A gente foi na tentativa e erro e todos que tiveram apelo de mercado a gente botou para funcionar. Então, eu acho que a pessoa não tem que ter medo de empreender e não tem que ter medo do fracasso. E os ajustes são de acordo com a realidade, conforme a resposta que vem do cliente. O cliente nos ajuda muito a crescer. Ele nos traz feedbacks muito bacanas e se você atende bem ao teu cliente, ele se importa com você também. O nome é empresômetro. Como é que você coloca como um subtítulo? Porque geralmente tem um subtítulo do ponto de vista de comunicação, que é a explicação do que é aquele negócio. Na empresômetro pode significar muita coisa. O que é que significa? Como é que você resume o seu negócio? A gente fala que é empresômetro tudo sobre empresas, porque como a gente monitora todas as empresas do Brasil, a gente consegue capturar tudo que é informações daquelas empresas. Então, dia após dia, a gente vai desenvolvendo novos serviços para poder ajudar o pessoal a empreender. E de qualquer forma, você tem uma informação privilegiada, porque você já tem no seu sistema tudo, né? Então, você é o primeiro a ser ajudado. Exato, com certeza. Internamente, a gente usa muito nas nossas informações também. E isso tem ajudado nessa localização. Eu gostaria de entender melhor isso. O que o cliente recebe? Ele pode saber exatamente onde que vale a pena investir? Como é que você faz esse mapeamento e essa atualização do mapeamento? A gente faz pela plataforma, o que a gente entrega ele se cadastra na plataforma e ele tem acesso a diversas informações lá dentro. Então, ele pode segmentar a pesquisa dele por ramo de atividade, por tamanho de empresa, por localização, por idade. Então, através daí, vão aparecendo o checkbox que ele vai querendo as informações daquela empresa. E também, se ele já tem um mailing, ele pode, dentro da plataforma, ele pode colocar o mailing dele, o CNPJ daquelas empresas, o cadastro delas, e que a gente vai conseguir fazer uma perfilização de quem são os clientes dele e aonde eles estão no Brasil. Nós estamos conversando aqui com o Otávio do Amaral, ele é advogado, criou o Empresômetro, que ele dirige, uma empresa de inteligência de mercado. Daqui a pouco nós vamos entender melhor o que é que significa isso, o que é esse conceito de inteligência de mercado, como é que isso pode ajudar no trabalho de venda, no trabalho de produção de cada empresa. Já voltamos. Hoje nós estamos conhecendo um negócio novo que foi lançado, que é o Empresômetro. Uma empresa que o Otávio do Amaral, que é advogado e que é o fundador, está explicando para a gente. Um conceito importante para entender e que é moda agora, que a gente ouve falar muito, moda, mas é necessidade, que é a inteligência de mercado. Como é que a gente pode definir inteligência de mercado, que é a sua área? Inteligência de mercado é você se informar sobre o seu mercado, né? A gente sabe que nos dias atuais, quem não tem informação e decide fazer alguma coisa, ele vai só pela sorte. Porque com a internet, com os portais de transparência, com a concorrência cada vez mais acirrada, você tem que ir para o mercado cada vez mais preparado. Então, é nisso que a gente se propõe. A inteligência de mercado nada mais é que você fomentar o seu negócio de informações que o mercado traz para você. Talvez o melhor exemplo seja o fato de você receber tanta gente querendo vender alguma coisa e que vem vender algo que você não precisa. E esse caminho poderia ser aprimorado, então, para saber exatamente quem precisa daquilo. Exatamente. Aí, para a empresa que está fazendo isso no setor comercial, ela está tendo um custo muito grande de prospecção, de captação de novos clientes, porque o vendedor dele está batendo na porta errada. O que você acha do sistema de telefone, as pessoas ligarem para vender um apartamento e tudo mais? Isso ainda é uma forma válida ou está superada? Tem gente que se irrita, né? Quando há ligação seguida. Eu acho que é uma forma válida desde que você tenha identificado aquele potencial cliente, que ele realmente se interessa pelo seu negócio. Então, hoje em dia, se fala muito em inbound marketing, marketing de conteúdo, onde a pessoa vai consumindo as informações pela internet, a empresa consegue monitorar isso, o interesse da pessoa e parte para uma ligação. A partir do momento que essa pessoa ela já está preparada para receber uma oferta de serviço ou para a compra de um produto, eles entram em contato por telefone. Inteligência de mercado, dá para dizer que é um conceito novo? Ele não é um conceito novo.
Ele não é um conceito novo, mas hoje em dia existem várias formas de você gerar essa inteligência. E é nisso que a gente se propõe com o cruzamento de dados fiscais e tributários. É assim que você se define, então, como empresa, uma empresa de inteligência de mercado que oferece soluções para identificação e aproximação de clientes. Isso, tanto para o conhecimento do mercado quanto para a prospecção de novos clientes. Quem, por exemplo, poderia ser cliente do Empresômetro? Que tipo de perfil? Profissional autônomo, né? Então aí entra representante comercial, contadores, os próprios advogados. O advogado eles ainda têm uma restrição para captação de clientela por causa do código de ética da OAB. Mas o advogado ele pode gerar conteúdos interessantes para todo mundo que está na internet, né? Então as pessoas podem entrar, entender aquele conteúdo e buscar aquele advogado posteriormente. Se gostou, se o advogado convenceu que o seu conteúdo que é um bom advogado, buscar ele para defender nas suas causas. Assim como os contadores eles podem buscar empresas para eles prestarem serviços, representantes comerciais podem procurar empresas que eles possam vender os seus produtos. E também o micro e pequeno empreendedor que está começando agora, ele precisa ter clientes para atacar. Então, ele pode procurar por uma determinada região, ele quer atacar primeiro os clientes da sua cidade ou do seu estado, do seu bairro. Então, ali ele consegue ter essas informações. Até para planejar a comunicação hoje está muito confusa, porque praticamente nós tivemos uma fragmentação, tem comunicação em tudo. E isso, se por um lado ajuda, por outro lado também há uma dispersão, às vezes até uma perda de tempo. A gente tem uma bombardeio de informações hoje em dia na internet, né? Você encontra de tudo e você recebe de tudo por lá. Então, você fazendo um trabalho de inteligência primeiro, isso você diminui o tempo de prospecção da sua empresa e com isso diminui o custo também de prospecção de novos clientes. Essa assessoria também faz parte do trabalho de uma empresa como a sua ou é simplesmente o fornecimento dos dados? Não, a gente faz o fornecimento dos dados simples e pela plataforma e a gente também presta serviços de consultoria e serviço de prospecção de clientes e de higienização de base de contatos e perfilização através dos nossos colaboradores internos. O mais difícil é a atualização para tudo, né? Porque as coisas estão mudando sempre, nomes, diretores, gerentes, e para ter uma lista atualizada, um mail atualizado, ou perde o sentido. Você manda e aquilo volta tudo porque as pessoas não estão mais naqueles cargos. Por isso que a gente sempre orienta os nossos clientes a eles comprarem de pouco em pouco as listas, né? Por isso mesmo. Mas dentro da plataforma a gente também oferece um serviço de atualização dessas listas que eles compraram por 3 meses. Então, se você comprou uma lista hoje, até daqui 3 meses ela vai estar atualizada. Continua sendo atualizada, a cada momento em que há o fechamento. Isso. Se mudou alguma informação daquela lista, a gente atualiza e manda para ele. O que pode vir numa lista? Que tipo de informação? Para ter uma ideia de quantidade de informação recebida e utilidade dessas informações. Ela vai vir o segmento que aquela empresa atua, as informações básicas de um cartão CNPJ, então o número de cadastro, fundação, os telefones que estão lá, o quadro societário. A gente consegue daí também, com a nossa inteligência, a gente consegue entregar o tamanho daquela empresa, o número de funcionários, o faturamento dela, se ela está efetivamente ativa, se nos últimos 12 meses ela contratou ou demitiu funcionários, se ela emitiu ou não uma nota fiscal. E isso entram empresas de todas as áreas, é geral. Geral, né? Pode entrar lá agronegócio, isso. Qualquer área, assessoria. Qualquer área, até partido político entra lá. Isso a gente consegue tirar, a pessoa interessada ela consegue filtrar isso, né? Para não vir na lista dela. Mas a gente monitora até isso. Para quem tem mais idade é difícil entender essa noção, essa lógica do startup. Quer dizer, você criar algo que seja inovador, que traga um serviço novo para as pessoas. Você sofreu algum desaconselhamento, alguma restrição de pessoas a partir do momento que você pensou nessa ideia? Não, eu não tive nenhuma restrição. Eu tive bastante apoio para montar a empresa. Foi o contrário, na verdade. O pessoal apoiou bastante, principalmente minha família. Porque a tendência, você deve ler isso em grande parte dos próprios colegas, a tendência geralmente é buscar alguma coisa já segura, fixa, né? Exatamente. E o direito oferece essas oportunidades, carreiras. O direito, mesmo para o advogado que não quer advogar, o direito ele prepara o ser humano, a pessoa como um profissional para diversas áreas, né? Então hoje a gente vê muito advogado empreendendo. E
Aí dá um outro caminho, quer dizer, você tem um conhecimento, mas você não é obrigado a fazer exatamente aquilo que a maioria faz, né? E você escapa dessa obrigatoriedade de fazer aquilo que todo mundo faz. Exatamente. O próprio conhecimento de dados fiscais e tributários, que é a nossa metodologia para fornecer as informações para o mercado, vem da minha formação. Vem da minha formação tanto na graduação quanto na pós-graduação, que eu fiz Direito Tributário. Então, foi lá que eu tive o maior conhecimento para a gente conseguir fazer esses cruzamentos também. Você trabalhou pelo menos 3 anos no Instituto Brasileiro de Tributação. Isso. Que é conhecido hoje no Brasil, né? É uma referência quando se pergunta algum assunto. Como é que foi essa experiência trabalhando numa equipe assim, que te deu essa base para abrir um negócio próprio? Foi uma experiência muito bacana e foi muito enriquecedora no sentido que foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma experiência em algo que não fosse um escritório de advocacia. Fosse num instituto que tem muito uma rotina corporativa. Então, tinham profissionais de diversas áreas que me ajudaram a amadurecer a montagem do negócio. E tem outro conceito interessante para se entender, que é a empresa que trabalha de negócio para negócio, que é o seu ramo. Isso, o nosso foco é o mercado B2B, né, de empresa para empresa. Os nossos principais clientes são clientes que eles são fornecedores para outras empresas. Então, e com base nas informações que a gente tem também, a gente tem muita informação de empresa. Então, até por lei, a gente não pode ter informação de pessoas físicas. Eu não posso vender, né, informações de pessoas físicas. Então, aí que está a diferença. Então, é interessante entender o que você falou agora. São empresas, né? O que não se poderia é vender informações, e infelizmente muita gente faz, usando inclusive dados oficiais, e depois a pessoa fica recebendo informação em casa, tentativa de venda em casa. Exatamente. Nesse caso é diferente, é para a empresa. O que a gente monitora e o serviço que a gente presta são com informações de empresas, são informações públicas de empresas. Por exemplo, eu posso vender, você pode ter acesso na plataforma das informações da Rede Bandeirantes, em que o José Ville, ele trabalha lá. Então, o telefone profissional dele é esse, porque está em algum cadastro, está em algum portal oficial essa informação. Ela é pública. O serviço que a gente faz é de capturar e deixar disponível. Mas eu não posso fornecer as informações do Ville como pessoa física. Eu não posso vender informações privadas dele. Eu não posso vender informações financeiras, telefones particulares, informação de casa, enfim, essas informações que são privativas. Há uma expectativa de volta de investimentos estrangeiros, empresas novamente se instalando no Brasil, pelo menos é o que se acredita no momento. Isso seria um caminho, por exemplo, principalmente para esse público empreendedor que não conhece o país, esse caminho que você dá desse mapeamento? Exato, a gente consegue monitorar o mercado, então a gente pode dizer se aquele mercado em que a pessoa está disposta a investir, se ele tem futuro ou não. Então, a gente consegue ver com base no crescimento das próprias empresas daquele segmento e também do crescimento delas. Então, se elas estão contratando, se elas estão faturando mais. O Instituto Tributário que você trabalhou, o Instituto Brasileiro, ele passou a ser uma referência para a mídia nacional. Quando há alguma dúvida de como está o desempenho das empresas, as pessoas, ou de imposto que está sendo pago. Você acha que a sua empresa também pode ser uma fonte de referência para passar informações ou apenas fechada para clientes? Tem algum dado que você possa contribuir com a informação? No próprio site da empresa, a gente tem uma parte de estatísticas que a gente ajuda muito o público em geral e até a imprensa a conseguir informações do mercado. Então, é uma página de estatísticas que ela é aberta lá, você consegue consultar o mercado por região, por segmento, por crescimento. Esse site é o Empresômetro? Isso. Como é que é o site? É empresômetro.com.br. Empresômetro.com.br. Há, então, um banco de dados aberto, parte dele está aberto, e isso é público. Isso é público. E aí, para as empresas, pode haver ali informação interessante ou mesmo para a imprensa? São informações relevantes que a imprensa consegue tirar várias estatísticas lá de dentro e também o empreendedor em geral. E a partir do momento que ele quer se aprofundar sobre isso, ele pode acessar a plataforma. Depois da consolidação do seu negócio, com um pouco mais de um ano de trabalho, como é que você vê o futuro desse negócio? A gente tem perspectivas bem boas. A gente começou com 5 pessoas e hoje a gente está em 30. Então, a gente teve um crescimento muito forte esse ano e a gente teve uma aceitação do mercado muito grande, que é onde nos faz
perceber que o nosso negócio ele pode prosperar bastante. Você vai precisar ter sedes em outros estados onde está o movimento maior econômico ou você resolveria tudo de Curitiba? Como é que você vê esse planejamento para o crescimento? A gente já tem apelo, a gente já tem um escritório em São Paulo e a gente atua com parceiros pelo Brasil também. Não propriamente o seu escritório, mas parceiros estratégicos. O escritório de São Paulo é nosso, é próprio. A gente tem um escritório que é estratégico porque o maior mercado hoje no Brasil é o estado de São Paulo. Então a gente tem um escritório lá também, a gente abriu um escritório lá. E nos outros estados a gente tem trabalhado com parceiros. A partir do momento que a gente identifica que tem apelo, faz sentido a gente ter o escritório nos outros estados, a gente vai abrir também. Interessante, porque o produto que você vende é um produto imaterial, né? Não é um produto de se vender visível, mas é fundamental que é a informação, justamente nos dias de hoje, que é fundamental para qualquer planejamento. Exatamente. No mercado, eu costumo dizer que informação hoje vale ouro, né? E você trabalha de que forma agora para fazer essa divulgação, essa ampliação? Como é que você está imaginando levar isso adiante? A gente trabalha bem forte com marketing digital, então com bastante conteúdo na internet, então ensinando como as pessoas podem usar essas informações que a gente tem. É o marketing de conteúdo que você faz? Marketing de conteúdo. E quando vai a informação, já está ali embutida a referência também ao trabalho que é apresentado. E normalmente as pessoas têm conhecimento disso e acabam ligando lá para a gente, mandando um e-mail. Então, agora a gente passou a participar bastante também de eventos. A gente tem já recebido convites para palestras também e para fazer um networking, né? Então, é dessa forma. Esse ano a gente testou, a gente experimentou uma mídia no aeroporto, em Congonhas. Então, a gente fez 3 meses de divulgação lá no aeroporto, na parte de embarque e desembarque, gerando estatísticas do mercado, justamente para aguçar as pessoas a procurarem o empresômetro, e também uma propaganda de TV, na TV fechada. E o resultado foi bom? Foi bom. O Boticário começou assim, né? Fazendo propaganda no aeroporto de São Paulo. E foi uma alavanca naquela época. A gente adotou a mesma estratégia. Tá certo. Otávio, sucesso para você e para a sua equipe e voltamos a conversar adiante quando você tiver informações importantes aí sobre o mercado para passar para a gente. Muito obrigado. Legal, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Você pode mandar sua crítica, sua sugestão. Nosso site é jws.com.br sobre a história do Brasil e também o memoriaparanaense.com.br sobre a história do nosso estado. Muito obrigado pela audiência.